Bom, retomando os trabalhos deste dia, né? Agora, nós teremos a segunda mesa. E para apresentar os palestrantes e conduzir os trabalhos dessa tarde, eu quero convidar a colega Priscila Aquino, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da Pró-Reitoria de Extensão, eu agradeço quem pôde vir de manhã e continuou à tarde. Agradeço também a quem, por algum motivo, não veio de manhã, mas está aqui nesse segundo período do seminário. Bom, quando a gente pensou a mesa de gênero, a gente pensou em abordar os feminismos a partir da perspectiva histórica das lutas sociais, o machismo que se renova no século XXI e a sua relação com as novas tecnologias, e o papel do mediativismo e das instituições educacionais no combate às opressões e às violências de gênero. Para compor a mesa, eu chamo aqui a Andréa Paula dos Santos Oliveira Kamensky. A Andréa é graduada em História, mestre em História Social e doutora em História Econômica pela USP, pós-doutora em História da Ciência pela PUC, e atualmente é professora adjunta da Federal do ABC, pesquisadora dos temas diversidades culturais, de gênero, sexuais, étnicas, geracionais e socioeconômicas. Para compor a mesa também, nós convidamos a Nádia Lapa. A Nádia ela é graduada em jornalismo pela Casper Libero, é especialista em gênero e sexualidade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, autora do livro 100 Homens em um Ano. Seus interesses de pesquisa são cultura do estupro, consentimento sexual e análise da mídia. Estuda a sexualidade sobre um viés feminista e mantém publicações no blog nadialapa.com, além de publicações e ativismo nas redes sociais como Facebook e Twitter. Nossa terceira convidada é a Renata Cristina Gonçalves dos Santos. A Renata é graduada em Serviço Social, mestre em Ciências Sociais pela PUC, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp. Atualmente é professora da Universidade Federal de São Paulo. Coordena o Núcleo de Estudos Eleiete Safiotti, Relações de Gênero, Sexualidade e Movimentos Sociais. O Núcleo de Estudos Reflexos de Palmares, Análise da Questão Racial no Brasil. E é pesquisadora dos temas classes sociais, movimentos sociais, relações de gênero e raça. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma felicidade estar aqui, é um prazer imenso estar aqui e queria parabenizar, antes de começar, a Pró-Reitoria de Extensão por essa iniciativa, né, por trazer para o debate temas tão candentes, né, e tão importantes para a formação de nossos estudantes. E queria agradecer especialmente a Simone Magalhães e toda a equipe da organização, na pessoa da Simone, por ter feito este convite e espero que a gente possa dialogar aqui agora, né? O tema da mesa de hoje é por que discutir feminismos, né? Devemos falar sobre feminismo. E aí eu vou tentar trabalhar aqui numa perspectiva, acho que tentando responder afirmativamente, né? No sentido de que ainda devemos discutir os feminismos, ou seja, o feminismo é ainda importante para a gente entender a maneira como a nossa sociedade se organiza, como ela se estrutura, né? E, fundamentalmente, para que a gente possa transformar esta sociedade, ou seja, trabalhar na perspectiva de que aquilo que é apresentado, que nos é apresentado como algo natural, né, muitas vezes oprime. Bom, então, uma questão para a gente começar aqui é o que a gente pode entender, né, ou como é que a gente pode entender, compreender o feminismo. O que, afinal de contas, é o feminismo? Né? Eu vou partir de uma perspectiva de que não dá para falar de feminismo no singular. Né? É preciso sempre pensar os feminismos na sua
pluralidade, né? Nessa perspectiva, então, dá para pensar que aquilo que aparece, né, como sob o manto dos feminismos, trata-se de movimentos coletivos, plural, heterogêneos, que, em termos gerais, né, na minha perspectiva, têm como denominador comum as lutas para desmascarar o patriarcado como um sistema, pela demonstração da construção social, cultural e econômica das diferenças sexuais que se assumem como biológicas e naturais, e que formam, então, a base na qual se sustentou e se sustenta a subordinação das mulheres à dominação masculina. Então, nesse sentido, a perspectiva feminista, né, na minha concepção, é uma das perspectivas mais críticas dentre as perspectivas críticas. Por que isso? Porque, do meu ponto de vista, essa perspectiva oferece ferramentas não apenas conceituais, mas também metodológicas, que são chaves para a tarefa de se submeter ao questionamento e colocar sob suspeita, e isso é importante, todas as práticas hegemônicas que se mantêm na nossa sociedade como naturalizadas e que, habitualmente, são reproduzidas mesmo no interior daquelas organizações, daqueles movimentos dentro dos setores subalternos e que, inclusive, se apresentam, né, ou se propõem como movimentos que pretendem mudar radicalmente a ordem social. Então, nesse sentido, o alcance de tais lutas, né, a concepção de uma opressão que é sofrida, ou as condições necessárias para modificar determinadas situações que são desfavoráveis, as táticas, as estratégias adotadas e os marcos de alianças colocados pelo movimento feminista são apenas, ao meu ver, alguns dos eixos a partir dos quais se configura o múltiplo espectro político, ideológico e organizativo que poderia ser identificado, então, sob a égide do feminismo. Então, nesse sentido, para mim, a gente pode entender os feminismos como uma ideologia, né? E quando fazemos referência ao feminismo como uma ideologia, estamos recuperando, em alguma medida, a dimensão da praxis que toda visão de mundo deveria carregar. Eu me refiro, então, a uma ideologia como um sistema de ideia-chave que orienta o nosso fazer e o nosso pensar sobre a política. Então, dito dessa maneira, né, o feminismo aparece para a gente, e a maneira como eu acabo de colocar, dá a impressão de que o feminismo, de que o movimento feminista é aceito e sempre foi aceito com muita facilidade, né? Na verdade, as dificuldades são muitas, foram muitas e continuam sendo muitas. Ao longo da história do feminismo, este movimento tem sido bastante incompreendido. Então, há aqueles, né, que se referem ao movimento como uma organização que aglutina mulheres contra os homens, né, pura e simplesmente, como se fosse a guerra dos sexos. Há aqueles que consideram que o movimento, na verdade, junta mulheres que seriam consideradas menos femininas, né, muitas aspas aí. E você tem aquelas formulações pejorativas de que o movimento feminista aglutina, na verdade, as chamadas mulheres mal amadas, né? Uma perspectiva bastante pejorativa. E há aqueles que acham que o movimento coloca em risco o bom funcionamento da sociedade. A questão a se colocar aqui, e que a gente pode perguntar depois, né, é bom funcionamento da sociedade para quem, na perspectiva de quem, né, e pensado por quem. Tenho a impressão, mas a gente pode discutir mais tarde, que esse bom funcionamento diz respeito àqueles que insistem em nos dizer que a sociedade tem um lugar
muito bem organizado, naturalmente, né? Onde cada um de nós, cada um dos seus membros, de acordo com o seu sexo, com a sua raça e com a sua classe social, tem um lugarzinho bem definido, né? Uma formulação bastante perigosa, ao meu ver. Mas mesmo os movimentos sociais que se pretenderam, e alguns que se pretendem, transformadores, tiveram e têm dificuldades em lidar com o feminismo, né? Alguns movimentos ou processos revolucionários, por exemplo, nesses movimentos, a gente pode perceber claramente essa dificuldade. Se a gente pegar um importante processo de tentativa de transformação da sociedade, se a gente remontar lá ao início do século XX, né, e tomarmos como exemplo um processo revolucionário como foi a Revolução Russa, ou a tentativa de uma revolução socialista, a gente pode perceber que vários de seus dirigentes, ou dos seus principais dirigentes, afirmavam o estreito laço entre transformação social e libertação da mulher. No entanto, mesmo estes teóricos, mesmo os dirigentes bastante combativos, a gente pode citar, por exemplo, Lenin, Trotsky, né, bastante envolvidos tanto com a perspectiva teórica como também com a perspectiva prática, né, para quem, né, ou para os quais a construção do socialismo só seria possível se as mulheres operárias e camponesas fossem libertas das ataduras do cuidado da família e do lar, né? Mesmo estes revolucionários tiveram muita dificuldade para lidar com o feminismo no interior do processo revolucionário. Ou seja, apesar das formulações, né, que colocavam a estreita relação entre avanço da sociedade e emancipação feminina, né, vários revolucionários não conseguiram realizar avanços fundamentais e significativos neste terreno. Uma autora também, e socialista, Alexandra Kollontai, já demonstrou isso em vários textos, né, mas particularmente na sua autobiografia, onde ela vai relatar as dificuldades que encontrou para atuar no interior desse processo revolucionário. Tanto ela como as suas correligionárias foram acusadas de serem, né, aspas aí, feministas demais e de concederem excessiva importância aos assuntos de mulheres. Ainda assim, é importante que a gente diga, né, que neste processo, né, as mulheres, mesmo com essas dificuldades, tiveram avanços significativos. E aí eu recomendaria que vocês lessem um livro que foi recentemente publicado no Brasil, cuja autora é uma estadunidense, uma antropóloga estadunidense, Wendy Goldman, e que acabou de ser publicado pela Boitempo Editorial, que é A Mulher, o Estado e a Revolução, né, onde ela retrata muito claramente quais foram os avanços que as mulheres tiveram na sua vida cotidiana no que diz respeito a, por exemplo, a instalação de lavanderias coletivas, de restaurantes comunitários, de creches, né, muitos dos cuidados que ficavam sob os ombros das mulheres e que foram assumidas, atividades que foram assumidas pelo Estado. Então, nesse sentido, dá para perceber um avanço significativo no que diz respeito à condição feminina, né? Bom, e aqui no Brasil, como é que o movimento feminista se organizou, né? Quais foram as suas bandeiras? Que herança ele teria deixado? Em que pé está esse movimento, né? Como é que a gente pode examinar isso? É claro que não vai dar tempo aqui da gente fazer uma apresentação né, geral do que foi o movimento feminista no Brasil, do que é o movimento feminista no Brasil, mas acho que dá para a gente identificar como uma... Estou aqui ao lado de historiadoras especialistas no assunto, né? Mas acho que dá para a gente identificar uma primeira grande onda, né, do movimento feminista, datando já do final do século XIX, início do século XX, cuja principal bandeira era o direito ao voto, né? Eu vou me restringir aqui
a segunda onda feminista, né, que data, então, da segunda metade do século XX, que eu acho que vai trazer bandeiras mais amplas, né? E penso que o que a gente vive hoje, do ponto de vista de uma perspectiva e dos movimentos feministas que a gente tem visto nas ruas, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eu acho que a gente tem herdado uma herança direta do que foi essa segunda onda feminista da segunda metade do século XX, né? E que traz, portanto, novas bandeiras ao movimento. Então, muito rapidamente, acho que é preciso falar, para abordarmos, né, o feminismo aqui no Brasil, de um feminismo revisitado. E essa formulação é de uma socióloga, né, chamada Elizabeth Souza Lobo, que traz essa formulação numa das suas coletâneas, uma coletânea que foi feita após sua morte, em 1991, né, que o título é justamente esse, né, o feminismo revisitado. E chamar a atenção também para o fato de que, ao abordar o feminismo aqui no Brasil, deste período, é necessário que a gente perceba, já de antemão, né, uma característica muito particular ao feminismo brasileiro e que diz respeito à sua dupla face, né, aos seus dois momentos, né, e face de uma mesma moeda, digamos assim, né, que é a dos movimentos no plural, né, de mulheres de setores populares urbanos, que cresceram muito nos anos 70, né, e o período é importante, o contexto é importante. Então, movimentos de mulheres que cresceram sob a ditadura militar, né, no momento em que o Brasil passava por uma intensa transformação econômica, política, né, e uma transformação fundamental, ao meu ver, que foi a passagem definitiva, né, da população que vivia no meio rural para o meio urbano, tomando aí tudo que vem junto, né, do ponto de vista de que não houve uma urbanização planejada, né? Então, essas mulheres dos setores populares tiveram de se organizar. Como meu tempo é curto, depois a gente pode pensar um pouco mais sobre as formas de sua organização, onde e como elas se organizaram, né? Então, mulheres populares de um lado, setores populares de um lado, lutando, né, rapidamente para conquistar direitos básicos, né, de moradia, de transporte, de educação, creche, etc. Portanto, uma agenda muito pautada pela reprodução. E, do outro lado, né, aspas aí, as jovens feministas, fundamentalmente, né, que voltavam do exílio e que haviam feito a experiência do feminismo nos países onde elas estiveram exiladas, né? Países, por exemplo, acho que o mais marcante aqui, no caso brasileiro, foi a França e a experiência parisiense de maio de 68. Né? E essas mulheres vivenciaram por lá, né, a experiência feminista, que tinha diretamente uma relação com uma bandeira que dizia respeito ao direito ao corpo, né, e ao controle de sua própria sexualidade. Uma agenda completamente diferente daquela das mulheres dos meios populares aqui no Brasil. Acontece que essas agendas acabaram se juntando, né, e esses movimentos acabam compondo uma aliança importante que possibilitaram uma série de conquistas, né, como, por exemplo, o direito ao divórcio, a discussão em torno à jornada de trabalho feminina e etc. E alguns outros temas não puderam avançar, como é o caso, como vocês sabem, de todo o debate em torno do aborto, que até hoje não se avança. Né? Bom, uma mudança significativa nesse cenário vai ocorrer, ao meu ver, nos anos 90, quando parcela importante do movimento feminista, né, ou das feministas, se inserem na academia ou em postos importantes do Estado
e, em alguma medida, né, acabam se distanciando das lutas mais diretas. Eu não vou ter tempo de falar disso aqui agora, mas eu remeteria a um artigo que eu escrevi na revista Lutas Sociais, em 2009, abordando essas questões, né? Vocês podem ter acesso a este artigo, revista Lutas Sociais, pela internet, uma revista vinculada ao Programa de Ciências Sociais da PUC São Paulo. Então, assim, eu acho que, embora a gente perceba um distanciamento, né, de parcela das feministas que se inserem na academia, apesar disso, é importante a gente perceber um acúmulo tanto da reflexão como da prática feminista, de um modo geral. E hoje podemos dizer que é uma longa lista de grupos que se reivindicam feministas ou mantêm uma agenda feminista como pauta de suas reivindicações. E esta lista, ao meu ver, ela não para de crescer. Pode-se dizer que os lugares onde as mulheres que se declaram feministas atuam ou podem atuar têm se multiplicado bastante e, claro, também mudaram. Já não se reduzem mais somente às ruas ou aos grupos autônomos, ou grupos de conscientização, ou a oficinas para a educação popular. As feministas continuam nesses espaços, mas hoje também elas estão em uma variedade de outras arenas culturais, sociais e política. Então, longe de um movimento datado, e tentando já responder à questão colocada pela mesa de hoje, longe de um movimento datado, as questões feministas têm ocupado cada vez mais os espaços sociais em várias partes do mundo. Ao contrário da sua negação ou superação, o ideário feminista ganha cada vez mais adeptos nas gerações atuais. Isso explica os tantos grupos de estudos feministas ou grupos de estudos de gênero que têm crescido nos ambientes acadêmicos também, cujos integrantes frequentemente extrapolam os muros da teoria para se lançarem cada vez mais nas mobilizações. E por que as causas feministas continuam a mobilizar? Talvez a resposta consista, ao meu ver, em perceber que, apesar dos avanços, né, sobretudo no que diz respeito à conquista dos direitos sociais, observamos que as mais perversas faces da opressão feminina perduram em nossa sociedade. Motivos e mobilizações feministas, com certeza, não faltam. Quem, a esta altura do desenvolvimento das redes sociais, por exemplo, ainda não se deparou com as imagens de protestos feministas dos mais variados, desde aqueles que transformam seus corpos em armas para denunciar a indústria do turismo sexual, por exemplo, protestos que tocam, ao meu ver, né, num ponto nevrálgico do feminismo, que é, de novo, deixar muito claro a quem pertence o corpo feminino, né, uma tentativa de dizer cada vez mais que o meu corpo me pertence. Quem ainda não teve a curiosidade de conhecer a versão brasileira das Mães de Maio, por exemplo, que, com o mesmo grito de dor das Madres de la Plaza de Maio, na Argentina, clamam por justiça pelo assassinato de seus jovens, ao mesmo tempo em que essas mesmas mães denunciam a chacina promovida pela Polícia Militar do governo do Estado de São Paulo. E as mães do Pinheirinho, que surgem literalmente das cinzas após a violenta reintegração de posse da mais longa e maior ocupação urbana de sem-tetos da América Latina. Quem ainda não viu o protagonismo das mulheres na luta dos movimentos pela moradia, nos grandes centros urbanos, por exemplo, e as Margaridas do Campo, que, desde o ano 2000, ganham mais adeptos nas marchas contra a fome, contra a pobreza, contra a violência sexista. Quem não conheceu as múltiplas versões da Marcha das Vadias, que também, num movimento crescente, publiciza e denuncia a violência que as mulheres sofrem. E a importante participação das mulheres em movimentos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Como não perceber o ativismo crescente das mulheres que se mobilizam, que se colocam em luta contra a persistência de uma opressão. Nestes exemplos que eu acabo de citar, salta aos olhos algo
que é o seguinte: a impossibilidade de dissociar a luta contra a opressão das mulheres, né, da luta contra a exploração capitalista de classe. As meninas lançadas contra a vontade ao turismo sexual não são exatamente as filhas da burguesia. Os filhos mortos das mães de Maio tiveram a infelicidade de serem negros, de serem pobres e, por conseguinte, de habitarem nas precárias periferias da Grande São Paulo. As mães do Pinheirinho não conseguiram enfrentar o capital imobiliário. Helena Hirata, que é uma socióloga franco-brasileira, né, e tem feito vários estudos, e os estudos dela têm demonstrado, por exemplo, né, como resquícios da permanência das desigualdades, têm demonstrado que, apesar do aumento da participação feminina no trabalho remunerado, esta elevação, este aumento, tem sido acompanhado de maior vulnerabilidade do trabalho. Para Helena Hirata, as desigualdades dos salários, das condições de trabalho e da saúde não foram significativamente reduzidas com o crescimento do emprego assalariado das mulheres. A análise, então, da opressão feminina necessita, sempre que se faça, um exame da classe social. O que significa, ao meu ver, que a recíproca também é verdadeira. É impossível examinar um movimento classista sem que se reflita sobre sua composição por gênero e por raça e etnia. A história está repleta de exemplos, né, de movimentos que pretenderam transformar a sociedade, como o exemplo que eu citei agora há pouco, mas que não puderam significativamente, né, eliminar as amarras da opressão. Então, a dominação capitalista de classe, ao meu ver, ela se reproduz, produzindo e reproduzindo diferenças que, no fundo, reforçam esta opressão. Então, as condições, hoje, de existência, né, dos trabalhadores mudaram. No geral, elas se tornaram mais precárias, e é importante que se diga, a presença feminina no interior desta classe trabalhadora também tem aumentado, mas aumentou principalmente nos segmentos mais afetados pela precarização. A prática feminista, nesse sentido, pode contribuir para entender o porquê da manutenção desta opressão. E, neste sentido, jogando para o debate, que meu tempo aqui está esgotado, eu diria que a prática feminista não parou, não morreu, não está morrendo, não tem seus dias contados, e é para isso que estamos aqui hoje. Obrigada.